Episódio de hoje: Reforma Agrária. Desde pequenos ouvimos falar das desigualdades socioeconômicas e da necessidade da reforma agrária. Mas será que entendemos o que isso significa? A concentração de terra, riqueza e poder no campo foram os principais fatores que ocasionaram a migração de pessoas do campo para as cidades, marcada pela desigualdade social. A questão agrária no Brasil surge com o sistema de implantação da colônia. As capitanias hereditárias e sesmarias foram a base inicial para uma estrutura concentrada no Brasil colônia. A destruição dessa estrutura seria um passo importante para dar destinos mais justos à sociedade brasileira. O regime militar foi duplamente cruel e violento com os camponeses. Eles foram privados dos direitos de expressão, organização e manifestação, impostos pelo AI-5. Além disso, a ditadura implantou um modelo agrário mais concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva, que excluía a pequena agricultura, impulsionando o êxodo rural, a exportação da produção, o uso intensivo de venenos e concentrando não apenas a terra, mas os subsídios financeiros para a agricultura. Esse, assim como outros acontecimentos da história, fizeram com que a concentração se perpetuasse na sociedade brasileira. É aí que chegamos nos dias atuais, onde, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e mesmo assim a sua estrutura fundiária está entre as mais concentradas do mundo. Essa pesquisa contou 4,9 milhões de estabelecimentos agropecuários, que perfazem 350 milhões de hectares. Os cálculos do índice de Gini para a terra no Brasil sempre figuram acima de 0,8, o que indica uma grande concentração fundiária. Mas o que é concentração fundiária? Concentração fundiária é a ocorrência de locais pouco povoados, onde, embora haja grande presença de terras, pouco há utilização delas para fins produtivos. Logo, essa terra pode ser considerada improdutiva. Enquanto isso, grande parte da população permanece sem terras, além de viver em condições precárias e de grande hostilidade. Ainda nos dados do Censo Agropecuário, os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representam 1,01% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, concentrando 47,5% das terras. Por outro lado, há um grande número de estabelecimentos com área extremamente pequena que, mesmo representando 37,8% dos estabelecimentos, ocupam tão somente 0,98% da área total. Também há aqueles produtores que sequer possuem área para plantação, contabilizando 76.671. Ao longo desses 5 séculos de latifúndio, também foram travadas lutas e resistências populares. A resistência camponesa se manifesta em diversas formas, e nessa marcha participa do processo de transformação da sociedade. Segundo a Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica, em 2017 ocorreram no Brasil 1.431 conflitos no campo, envolvendo 708.520 pessoas e 37.019.114 hectares de terra. Esses conflitos decorreram de disputas por terras, por água e por desrespeito à dignidade do trabalhador. Dentre esses, os conflitos por terra são os mais numerosos e somaram 1.168. A violência é cometida pelos grandes possuidores de terra e até mesmo pela polícia. Podemos citar duas importantes figuras no combate dessa violência, que são Irmã Dorothy e Chico Mendes. Em abril de 1996, 21 trabalhadores rurais foram covardemente assassinados. Cerca de 1.500 pessoas estavam acampadas em Eldorado dos Carajás em forma de protesto. A caminhada foi parada com sangue em um ataque da polícia militar, que ficou conhecido como o Massacre do Eldorado dos Carajás. Desde 2014, no mês de abril, em memória ao Massacre do Eldorado dos Carajás, é realizada a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que promove o debate e a promoção da agroecologia e a importância da reforma agrária popular em universidades, institutos e escolas de todo o Brasil. Buscando uma solução para isso, o MST apresentou seu novo programa de reforma agrária à sociedade, que tem como base a produção agrícola de matriz agroecológica. A produção de alimentos pelo MST merece ter bastante destaque. Durante a pandemia, por exemplo, eles doaram mais de 5.000 toneladas de alimentos
e 1 milhão de marmitas no combate à fome por todo o Brasil. O Movimento Sem Terra surgiu em 1984 e está organizado em 24 estados. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas na MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Para trazer esse tema para a sala de aula, o ideal seria que os professores desmistificassem a imagem dos movimentos sociais, que muitas das vezes são estigmatizados pela mídia. Além disso, convidamos as escolas a participarem anualmente das atividades da Jura. Também é importante se aprofundar no assunto das desigualdades, mostrando as consequências causadas por ela e a necessidade da realização de uma reforma agrária. Nós somos do projeto de extensão Biodiversidade, Cultura Alimentar e Gastronomia, Degustando Novos Saberes, composto por docentes e discentes do Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ. Esse projeto tem o apoio da PR5, Pró-Reitoria de Extensão. O vídeo foi criado com o intuito de apresentar à comunidade escolar a temática da alimentação saudável, sua importância e formas de discussão dentro da escola. Created using Powtoon.